Os homens, a fim de procurar quem tem razão, quem não tem razão. A Bíblia diz que ele procurou um lugar para se esconder. Quando ele procurou aquele lugar, ou seja, quando o povo soube que o Senhor Jesus estava naquele lugar deserto, sozinho, o povo foi ao encontro do Senhor Jesus. Amém. Outros estavam doentes, outros eram enfermos, outros estavam subcarregados de vários espíritos imundos, espíritos maus, outros estavam doentes, amém. A Bíblia diz que Jesus, depois de ver aquela gente, ele manifestou-se de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele curou várias pessoas, amém. Aquele povo foi curado na medida em que eles estavam nas suas casas, ou na medida em que eles foram ao encontro do Senhor Jesus. Ao encontro do Senhor Jesus, amém. Você está passando por uma situação caótica. Eu estou aqui como profeta de Deus para poder te dar uma solução. Este problema vai deixar de ser problema no dia em que você vai ao encontro do Senhor Jesus, amém. Se você não andava espiritualmente, você vai passar a andar espiritualmente, amém. Se você não gozava de uma proteção divina, você vai passar a gozar de uma proteção divina, amém. Jesus é a fonte da solução. Jesus é a fonte da sua vida. Jesus é a fonte de cada um que cá está presente. Jesus é a minha fonte. Jesus é a fonte da minha solução. Jesus é a fonte da igreja, a salvação eterna de Deus para as nações. Jesus é a fonte daqueles que pretendem viver segundo a vontade de Deus vivo, o Criador do céu, a terra e de tudo o que nele existe, amém. Amém. Jesus quer mudar a sua situação. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar o seu destino. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer trazer um novo tempo na tua vida. Mas a coisa que ele está a pedir, venha na minha presença. No livro de Mateus está escrito que vinde em mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos ali. Amém. Amém. Ele está na sua frente para poder te dar aquilo que você almeja, aquilo que você pretende. Amém. A Bíblia diz que a hora já estava avançada. Um dos discípulos do Senhor Jesus, chamado Tomé, ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Quando ele chegou, disse: Mestre, este lugar é deserto, então manda este povo para ir embora, a fim de comprar comida para eles comer. Amém. Jesus respondeu: dê a vocês mesmos alguma coisa para eles comer. Ele disse: Senhor, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Amém. Tomé não estava a se ver a dar, mas Jesus estava a lhe ver a dar. Amém. Você não está a se ver a dar, mas eu estou a te ver o quê? A dar. Amém. Aleluia. Sempre nós temos alguma coisa para o quê? Para dar. Eu disse lá, veio alguém e eu não estou a conseguir dirigir a minha família. Eu não sei onde encontrar dinheiro. Você dizer: levanta um negócio, faça um negócio de chamuça. Você está a dar alguma coisa àquela pessoa. Você está a dar uma ideia àquela pessoa. Nunca mais você deve falar de que eu não tenho nada para dar. Às vezes você diz: eu não tenho nada para dar. Mas Jesus hoje está a te dizer que você tem alguma coisa para dar. Aleluia. Levanta as suas mãos para cima. Diga: eu recebo algo para dar. Amém. Jesus está a colocar algo nas suas mãos para você, o quê? Para você dar. Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Você deve se ver a dar. Você deve se ver o quê? A dar. Jesus disse: tragam, porque ele estava mesmo a lhe ajudar ele a se ver a dar. Se você continuar a se ver a não dar, você nunca vai dar. Aleluia. Quando você se ver a dar, você vai dar. Glória a Deus. Está entendendo essa palavra? Essa palavra é espiritual. É espiritual. Aquele Tomé, ele falou aquelas coisas porque ele estava se baseando na visão natural. Jesus respondeu daquela forma, afirmou daquela forma. Ele estava se baseando na visão espiritual.
espirituais. Aleluia. Amém. Amém. Depois deles, ou seja, Jesus disse: tragam esses 5 pães e 2 peixes. Eles levaram 5 pães e 2 peixes, foram dar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor mandou os discípulos para informar o povo, para se assentarem. Aleluia, aleluia. Naquele momento o milagre era antes de acontecer. Aleluia. Mas Jesus estava a ver o milagre a acontecer. Amém. Antes de acontecer alguma coisa na tua vida, você precisa ver aquela coisa a acontecer. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus partiu o pão e depois ele deu graça. Ele orou. Amém. Depois dele ter feito uma oração de fé, uma oração espiritual, a oração, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu depois da oração da fé. Aleluia. Eu não sei se você na tua casa tem alguma coisa para comer. Eu não sei se na tua casa você tem paz. Eu não sei se no teu lar você tem amor. Eu não sei se você tem alguma coisa. Aleluia. Depois de você fazer a oração da fé, você vai ver a manifestação do Espírito Santo na tua casa. Aleluia. Depois do Senhor Jesus orar, o milagre aconteceu naquele lugar. A manifestação do Espírito Santo aconteceu lá no deserto. Amém. Tudo pode ser mudado através da oração. O Senhor Jesus confiou na oração, não confiou no dinheiro. Há coisa que para passar não precisa de dinheiro, mas você precisa da oração. Há coisa que para ser resolvida precisa de dinheiro, mas existe outra coisa que para passar não precisa de dinheiro. Você chega a estragar milhões e milhões, mas a situação não passa. Não sei se você já passou por essa situação. Você gasta dinheiro, o problema continua. Até o problema chega a agravar mais. Mas agora Jesus está te dizendo que você precisa ter mais fé. Você precisa desenvolver a arte da oração. A Bíblia diz que o milagre aconteceu naquele lugar. Aleluia. Depois de tudo acontecer, a Bíblia diz que Jesus decidiu sair daquele lugar. Ele mandou os discípulos para ir adiante. E depois ele despediu o povo e depois foi subir o monte a fim de orar sozinho. A Bíblia diz assim, na Bíblia está escrito assim: enquanto ele despedia a multidão, ele mandou os discípulos para ir adiante e depois ele subiu o monte a fim de orar sozinho. Aleluia. Ele deixou tudo, deixou o barco, deixou o povo, deixou o discípulo e depois ele foi o quê? Desenvolver a prática de orar sozinho. Amém. Meus irmãos, há tempo em que nós devemos deixar tudo e desenvolvermos a arte de orarmos sozinhos. Há tempo que nós devemos deixar por um tempo a nossa casa. Há tempo que nós devemos sair por um tempo no lugar de conforto. Há tempo que nós devemos deixar um pouco as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos filhos, e depois desenvolvermos a arte de orarmos sozinhos. Aleluia. Você não é aquilo que você apresenta no público. Você é aquilo que você apresenta lá, onde ninguém está a te ver. Aleluia. A oração que você faz sozinha, ela é muito importante. Ela é muito poderosa, amém. A oração que você faz sozinha, ela tem muito poder. Porque no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que a oração feita por um justo, ela tem muitos e os seus efeitos. O Senhor Jesus orou sozinho, até o teu suor se transformou em sangue. Aleluia. A Bíblia diz que a Ana orou sozinha, de uma forma fervorosa, aquela situação, deixou descer aquela situação. Glória a Deus, glória a Deus. Ele estava lá no monte da oração a orar. Os discípulos estavam lá no mar. Ele estava sendo açoitado pelas ondas, porque os ventos eram ao contrário. Ele estava lá no mar. O Senhor Jesus estava lá no monte da oração. Ele teve uma informação de que os discípulos lá estão passando por uma situação difícil.
Se você leva uma vida de oração,